E aí pessoal, meu nome é Pedro, esse aqui é o Henrique, ele é professor de finanças aqui da PUC, ele é do quadro principal, então ele também é pesquisador. E hoje eu trouxe ele aqui para falar um pouquinho da trajetória dele, de como é que ele chegou até aqui, falar um pouquinho das experiências que ele teve ao longo da vida. Então eu vou começar perguntando... Henrique, primeiro, prazer. Prazer, Pedro, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Muito legal ter você aqui. E me fala um pouquinho, fala pro pessoal o que você faz hoje especificamente. Obrigado, Pedro, pelo convite. Pessoal, eu sou o Henrique, eu sou professor, como o Pedro comentou, eu sou professor de finanças aqui do IAG da PUC-Rio. Eu sou professor do quadro principal, isso significa que uma parcela significativa das minhas atividades está relacionada a fazer, a orientar, a preparar, apresentar pesquisas e orientar projetos de pesquisas e atividades relacionadas a isso. Eu leciono aulas de finanças na graduação, no mestrado, no doutorado também e, a partir do ano que vem, espero eu, no nosso tecnológico de finanças. Legal. Tá? Eu sou graduado em administração, mestrado em administração, doutorado também em administração, mestrado e doutorado todo com ênfase em finanças. Uhum. E bom, eu estou aberto a o que você quiser saber. Tá bom, legal, legal. Bom saber disso. E, assim, acho que é interessante a gente voltar um pouquinho no tempo e tentar entender como é que foi a sua trajetória para chegar até aqui, né? Então, fala um pouquinho mais de como é que foi a sua graduação, do porquê que você escolheu fazer administração. E você me falou que fez administração como graduação, só que um dos motivos de você ter escolhido isso foi porque você tinha muita habilidade para matemática no seu ensino médio. Me fala como é que isso ajudou ou influenciou na sua escolha de fazer administração. Pedro, eu fiz o curso de graduação, mas só retomando um pouquinho, só para contextualizar essa decisão, eu sou natural de Porto Alegre, eu morei em Porto Alegre até meados dos meus 14 anos, e aí eu tive uma oportunidade de morar um tempo fora com a família, e logo quando a gente foi morar na Espanha durante um pouco menos de um ano, e logo quando a gente voltou, a gente acabou se mudando para Bahia, para o interior da Bahia, para uma cidade chamada Feira de Santana. E lá durante, essa era a época do ensino médio, então a gente se mudou, eu estava no primeiro ano do ensino médio, e lá eu fiquei até o terceiro ano, até o momento pré-decisão de vestibular. Exatamente. Isso. E aí, bom, circunstancialmente, o colégio que eu estava estudando, ele tinha uma carga bastante forte de disciplinas exatas. Então, por exemplo, a gente tinha aulas todas as manhãs, naturalmente. A gente tinha aula 3 tardes durante a semana e a gente tinha aula sábado também. Não era exatamente um colégio, não era um internato, mas tinha... Era um colégio bem intensivo, assim. Bem intensivo, exatamente. Legal. E uma grande parcela dessa intensidade era destinada às disciplinas exatas. Então, matemática e física, por exemplo, eram as disciplinas que tipicamente eu mais estudava. Tá. Então, ao longo do tempo... E claro, isso é muito comum nas escolas, pelo menos aqui no Rio, que eu tenho umas experiências, isso é muito comum. As escolas têm uma intensidade muito forte em matemática, física e até português, matérias básicas que elas trazem isso para, sei lá, aulas à tarde. Talvez não são todos os dias intensivos, mas alguns dias são um pouquinho mais. E isso é excelente, porque conforme o tempo vai passando, você vai naturalmente acumulando um conhecimento bastante técnico, e aí você, eventualmente, durante a sua graduação, provavelmente você vai conseguir expandir isso. Para diversos. E quem tem uma base forte no ensino médio, normalmente já vem para a graduação mais preparado. E acho que foi o seu caso. Perfeito. Que daí, claro, porque geralmente, a gente vê, se a gente pegar o histórico dos resultados dos vestibulares no passado recente, o que geralmente acontece? Acontece que as notas mais difíceis, as matérias, as disciplinas consideradas mais difíceis, tendem a ser aquelas das exatas, porque o pessoal tem mais dificuldade. Então, se você consegue, de alguma forma, se sobressair nessas matérias, onde, na média, o pessoal tem mais dificuldade, você tem uma vantagem competitiva muito grande para ser aprovado no vestibular. E aí, bom, todo nesse contexto, eu cheguei no momento de 17, 18 anos, 17 no caso,
no momento de tomar uma decisão de qual curso de graduação eu ia fazer. E naquele momento, né, até um pouco por influência do colégio, eu tinha a ideia de fazer o curso de medicina. E aí, bom, começa os estudos de medicina, para medicina, é uma intensidade ainda mais forte. Na Federal do Rio Grande do Sul, que era o meu foco na época, o número, a relação candidatos-vaga era extremamente competitiva, eu imagino que ainda seja, e a pontuação mínima, a pontuação de corte era significativamente alta. E isso significou que a gente precisava, né? E eu no caso, estava me expondo a um ritmo de estudo mais intensivo. Bom, daí eu não fui aprovado no primeiro vestibular, e lá pelas tantas eu comecei a me questionar sobre aquela decisão. E aí eu comecei, eu acabei, né, fazendo umas disciplinas, né, que eu achava que tinha relação com medicina, um outro curso de biomedicina, que era mais rápido, mais fácil para entrar. Eu entrei nesse curso, comecei o curso, e aí passei pelas disciplinas de anatomia, pelas disciplinas de bioquímica, e logo no primeiro semestre eu percebi que não era aquilo que eu queria. Você chegou a mexer com cadáver, Sim. Abrir corpo? Não exatamente abrir corpo, mas mexer com cadáver e essas atividades relacionadas, sim. E aí logo no primeira semana de aula, no primeiro semestre com certeza, mas talvez na primeira semana de aula eu percebi que não era aquilo que eu queria. E aí eu comecei a buscar alternativas. Já naquela época eu tinha algum interesse, não tinha conhecimento, mas eu tinha algum interesse com o mundo dos investimentos. Então, o que estava acontecendo? A gente está aí em 2005, 2006, está começando, né? O Brasil está ensaiando um pequeno boom econômico. Né? E aí, claro, agora, depois, né, 10 anos, 12 anos depois, a gente consegue entender o que estava acontecendo naquela época, a gente sabe muito bem. Mas o Brasil estava ensaiando esse boom econômico e aí, de alguma, né, meio que organicamente, eu comecei a me interessar pelo mundo dos investimentos. E aí, no momento que no momento que a gente percebe isso na nossa vida, isso abre uma porta enorme, é como se a gente mudasse de fase no videogame. Né? Eu imagino isso, porque eu tive uma experiência parecida, assim, quando eu tinha uns 15 anos, estava entrando no ensino médio. Eu comecei a me interessar por investimentos, fui fazer um curso na XP, não me lembro se era XP na época. Fui fazer um curso de aprender a entender a bolsa, o mercado. E aí fiz um curso de 2 dias assim, mas que aquilo abriu minha cabeça de uma forma que eu falei, cara, isso existe. Tipo, os gráficos em torres e, enfim, os gráficos em linha, não lembro se era exatamente isso, mas... Eu falei, cara, dá para analisar, dá para você tentar investir em ação analisando os gráficos ou não, entendendo o valor das empresas e tentando medir em longo prazo. Falei, cara... Bom, então a gente tem uma história parecida, porque nesse momento eu estava bem com essas questões, né, com essas vontades na cabeça, e aí ao mesmo tempo eu comecei a me interessar por finanças, por economia, um pouco mais de finanças, né, porque finanças é meio que mais relacionado com investimentos do que economia. Aí nesse período em que eu estava, né, interessado por investimentos, eu tinha acabado de me desinteressar pela área médica, eu acabei, né, nesses interesses, acabei caindo em finanças. Né? E aí, de forma até mesmo orgânica, eu descobri o curso de administração, e aí, de novo, parece que uma nova fase apareceu. O curso de graduação, eu fiz graduação, bacharelado em administração na PUC do Rio Grande do Sul. Nessa época eu tinha voltado para o Rio Grande do Sul. Foi algo que eu me encontrei desde a primeira semana de aula, né? O que obviamente é exatamente o oposto do que aconteceu na área médica. Né? E bom, nesse momento eu já estava investindo, né? Foi um período, eu não lembro bem exatamente, mas provavelmente no primeiro semestre da administração eu tinha 19 anos, 20 anos. Eu comecei a investir, a família fez um pequeno empréstimo, e aí, como você comentou, nessa ânsia de tomar a decisão com base em gráfico, sem conhecimento, com vontade, mas sem conhecimento, o que acabou acontecendo foi que eu perdi quase que tudo. Né? Isso na queda
na crise de 2008? Não, para gravar, talvez um semestre depois veio a crise. Tá. A gente está em 2006 aqui, Tá. em 2007 começou a ensaiar a crise, 2008 foi o boom. O crash. Exato. O crash. E aí, Então você conseguiu se dar mal e perder quase tudo antes da crise. e da crise eu perdi o resto. Bom. Então, né, o meu exemplo, né, eu sei, né, depois a gente vai lendo e vai conhecendo pessoas, eu sei que muita gente tem uma história parecida, entra na bolsa com vontade, com capital, mas sem conhecimento, com interesse no mundo dos investimentos, mas sem a técnica, né, sem o conhecimento apurado e acaba se dando mal. Eu fui esse caso, né, e aí que, ao mesmo tempo, simultaneamente eu já estava tendo as disciplinas de finanças, economia, né, e correlatos na graduação, e aí que foi o momento que, não, peraí um pouquinho, a gente tem que, além de ter a vontade, tem que ter o conhecimento e tem que ter conhecimento de qualidade. Né, e aí eu comecei a me aprofundar nos estudos de finanças, eu terminei a graduação em administração já num outro ritmo, né, no mundo dos investimentos. Eu terminei em 2010, né, enfim, na virada de 2009 para 2010, eu já estava, né, tava investindo novamente, já estava completamente num outro ritmo, né, num outro patamar de conhecimento, pelo menos. E aí a decisão de fazer um mestrado em finanças foi quase que natural. Tá, mas assim, só deixa eu voltar um pouquinho para entender um pouquinho do perfil de investidor que você era e do que você tirou desse momento de investimentos que você fala, pô, isso é legal e ali eu aprendi muito. Seja em perfil, como você se comportava como perfil de investidor, ou alguma dica, algum insight que você pode passar para o pessoal que seja interessante. Eu não sabia, eu não conhecia esses termos e não saberia dizer naquela época, mas olhando em retrospecto, o que estava acontecendo era o seguinte, eu tinha um pequeníssimo portfólio e eu comecei a querer fazer, como você comentou, tomar a decisão com base em gráfico, sem o conhecimento de novo, e comecei a fazer operações de trade, né, de compra e venda no mesmo dia de um determinado ativo, e logo em seguida descobri as opções, que é um tipo de derivativo, né, na época ainda é, na verdade, né, mas bastante negociado na nossa bolsa, e comecei a fazer operações de compra e venda de opções. Legal. Né. Não é preciso, né, não precisa de muito tempo para perceber que esse é o caminho bem difícil de trilhar, né? E, é claro, isso explica o que aconteceu e explica todas as perdas que eu tive, né? Entrar nesse negócio de trading, opção, você precisa, além de o conhecimento técnico, você precisa de muita experiência também. Tá. E as duas coisas que eu não tinha na época, e aí o resultado foi o que foi, né? Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, eu seria mais do que agressivo, né? Hoje a gente diferencia, tipicamente a gente pensa em três níveis, três classes de risco, né? O conservador, o moderado e o agressivo. Eu era mais que agressivo, né? Você era super agressivo ali. Super agressivo, porque eu não estava fazendo trade de opção, enfim. E o que uma dica que você daria para quem é jovem e está começando a investir, baseado na sua experiência? O que você poderia falar para essa pessoa? Estuda, entende o mercado o máximo possível, mas principalmente você precisa perceber, você precisa entender que você não é mais esperto que o mercado. O mercado vai ser sempre mais esperto que você não vai conseguir bater o mercado. Recentemente, inclusive, saiu uma pesquisa que mostra exatamente isso, que a maior parte das pessoas que fazem esse tipo de operação, né, elas acabam tendo prejuízo e acabam se retirando do mercado. Então a minha dica seria, não faça nada disso. Né? Primeiro você precisa se preparar, você precisa adquirir o conhecimento técnico, você precisa, né, ir acumulando experiência, e aí pode ser experiência no papel, né? Você pode fazer algum tipo de sistema em que você toma decisões sem colocar de fato o dinheiro, né? Isso é um aprendizado muito legal, e aí você vai acumulando essa experiência de papel. E aí sim você começa e tem que começar pequeno. Realmente, acho que tem que ir com calma estudar, e ainda mais no mercado financeiro, né? Não dá pra ser um aventureiro assim. Acho que dá pra começar apostando pequeno, investindo pouco pra aprender. Apostando não é uma boa palavra. Não, sim, investindo pequeno. Sim, sempre a gente tem que começar pequeno, a gente sempre tem que começar
com o valor que você aceitaria perder. Sim. Você tem que fazer um exercício mental. Ok, eu tenho X reais. Se esses X reais desaparecerem, eu vou ficar ok? A saúde financeira vai permanecer? Se a resposta for sim, aí tudo bem. Aí você pode investir X dividido por 2, né, para ter um grau a mais de segurança ainda. Mas se a resposta for não, se aquilo vai tirar o seu sono, se de alguma forma vai afetar a sua saúde, a sua vida financeira, aí esse não é, você não deve tomar essa decisão. E tem muitos jovens também que assim querem começar a colocar algum dinheiro no mercado, investir de alguma forma, mas tem muito medo de colocar em ações, porque você precisa de um acompanhamento, você precisa de um estudo ali. Então tem as outras opções de renda fixa, que você pode começar colocando dinheiro ali. Você está criando um fundo, uma quantia que está sendo remunerada a juros ali semestralmente, anualmente. E eu acho que é um bom primeiro start para quem quer começar, pelo menos botar o pezinho ali, que foi o meu caso. Eu não invisto em ações, mas eu invisto em renda fixa. Então colocando ali um dinheirinho todo mês, é o meu primeiro passo para começar a entender que, cara, o dinheiro está saindo da minha carteira, está indo para um fundo, para um tesouro direto, e dali eu posso pensar em estruturar melhor esse dinheiro mais para frente, investir em ações, colocar num fundo, que seja, né? Tá, isso é bem legal. Não, esse é o primeiro passo importantíssimo. A gente está num momento que isso é ainda mais importante. Por quê? Porque a gente está em um momento de queda de taxa de juros, a poupança, que é o tipo de investimento mais famoso, mais conhecido, mais utilizado no Brasil, ela cada vez está tendo rentabilidades mais baixas, né? E aí, de forma sistemática, se o investidor quer, se a pessoa quer de fato participar do mundo dos investimentos, se a pessoa quer atingir de alguma forma a sua independência financeira, ela precisa necessariamente procurar outras alternativas. Aí a alternativa imediatamente superior à poupança, nesse momento, a gente poderia dizer que são os títulos de renda fixa. E aí, né, o primeiro passo você poderia começar a pensar em títulos do Tesouro Direto. Né? É fácil, tem muita gente que acha que é difícil, que na verdade pelo contrário, o governo está sistematicamente facilitando. Então hoje os valores mínimos é mais barato que o almoço. Uma cota você para comprar no Tesouro Direto, acho que uma cota mínima ali está de R$6, ou que seja, ou menos até, não sei. Você tem limite de R$30. Um limite máximo ou mínimo? Não, mínimo. Você precisa investir no mínimo R$30. Tá bom. Né? E aí, claro, o mínimo depende do preço do título. Exato. Então, eventualmente o título pode estar um pouquinho mais, né, numa faixa em que você não consegue comprar 30, mas você tem que comprar 100. Mas tudo bem, fica nessa faixa, no mínimo você precisa investir. E, bom, R$30 é mais baixo que o preço de um almoço. Não, é um preço super acessível. É super acessível. E uma dica para mim, então, eu que estou investindo agora, leigo em mercado e investimentos. Estou colocando dinheiro no Tesouro Direto. Só que tem lá aquelas opções de Tesouro Direto com vencimento em 2029. Aí a rentabilidade é, sei lá, 8% ao ano. É possível. É 8% ao ano. Um pouquinho, né? Mais baixo agora. Tudo bem. Na faixa de 7 alguma coisa. Aí tem um que é Selic mais tantos por cento. O que você me recomenda aí? IPCA mais tantos por cento. Olha, para responder essa pergunta a gente tem que pensar em diversas outras variáveis. Tá. Então a gente tem que mapear os seus interesses, o seu perfil de risco, se você tem um objetivo em mente, quanto você aceita, né, quanto tempo você pode deixar aquele dinheiro, aqueles recursos parados e etc. A gente tem que pensar em várias variáveis, né, até responder essa pergunta. Tá bom, é um pouquinho mais complexo. Né? Em linhas gerais, né, para simplificar, o que a gente tem são 3 grandes opções. Um que você tem o valor pré-fixado, que aí é esse como você comentou, X% e você vai ter aquela rentabilidade ao ano até o vencimento e pronto. Daí você tem a segunda opção, os títulos que são atrelados à inflação. E o que acontece? Quando você compra esse título, a sua rentabilidade vai ser a inflação mais um valor fixo. O grande problema é que você não sabe qual vai ser o valor da inflação, a taxa de inflação para os próximos períodos. Sim. Então você fica com essa incerteza. A inflação
pode ser 2, 3, que é a inflação que a gente está girando nesses últimos anos, mas pode ser 8, 10, ou pode ser 15, num período mais, na década de 90, por exemplo. Sim. Então você fica com essa incerteza, você só vai saber conforme o tempo passa. Mas o que vale é o spread acima da inflação, né? Porque independente de quanto for a inflação, o que você está ganhando ali perfeito. é o acima. Esse tipo de título, o que está acontecendo é que você está sendo protegido para a variação da inflação. Exato. Então você sempre vai ganhar um valor acima da inflação, seja ela qual for. Tá? E aí tem o terceiro título, a terceira classe de títulos, que é a classe de vinculação à Selic. E aí a Selic né, a gente está num momento em que a Selic está super baixa, a gente teve uma outra queda agora da Selic na última reunião. A Selic atualmente está em 5,5, né, o que é valor, historicamente, um dos valores mais baixos, né, da nossa economia. E aí você recebe esse valor. Né? Claro, a Selic também se altera ao longo do tempo. Né? Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a Selic estava 14. Então você fica com essa variação ao longo do tempo. Você tem algum grau de previsibilidade de qual vai ser a Selic esperada para o final do ano, para o final do ano que vem. Mas claro, você tem um pouco mais de incerteza do que aquele caso original que você sabe de antemão qual vai ser o valor que você vai receber. E daí você tem essas três classes de títulos e aí você tem diferentes vencimentos. Você pode comprar um desses títulos que vença daqui a 2 anos, ou você pode comprar um título que vence em 2050, por exemplo. Você começa a jogar com diferentes prazos, diferentes classes, de forma a escolher aquela combinação. De acordo com o seu perfil, o que combina melhor com você. Exatamente. Muito bom, legal. Agora vamos falar um pouquinho do seu mestrado para o seu doutorado. Né? Você fez um mestrado em finanças, você também fez um doutorado em finanças, e me fala qual foi a especificação do seu mestrado. Então é mais fácil falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, Pedro. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, né, eu me especializei em dois guarda-chuvas diferentes, né? E um desses guarda-chuvas a gente chama de finanças corporativas, né? E aí aqui a gente está falando de finanças das empresas. Né? Então, se você quer entender como, por que, quando uma determinada empresa faz um determinado investimento, quando, por que a empresa pega recursos externos, quando e por que a empresa paga dividendos para os seus acionistas, isso tudo se encaixa nesse guarda-chuva que a gente chama de finanças corporativas, né? Que basicamente finanças das empresas. Aí tem o segundo guarda-chuva, que é a governança corporativa, né? Que eu também tenho bastante interesse, que basicamente é a forma que a empresa, que a organização, ela se estrutura de forma que aquele indivíduo que está financiando essa empresa consiga ter acesso de forma justa, de forma com equidade. Ter uma segurança em saber no que ele está investindo. Exatamente. Isso. Então, na prática, é a criação de mecanismo, a criação de uma estrutura que crie, que permita que as decisões financeiras, as decisões de finanças da empresa, elas sejam justas. Legal. A gente tem o segundo guarda-chuva que a gente chama de governança corporativa. O que é a governança? Basicamente é a criação de uma estrutura, a criação de mecanismos de gestão que permita e que garanta, que ofereça algum nível de segurança, né, para os investidores daquela empresa. Né? Então, é um pacote de decisões, é um pacote de estruturas que garantam que aquelas decisões financeiras feitas no primeiro guarda-chuva sejam feitas de forma justa. Né? Certo. Sejam feitas de forma que não prejudique aquele indivíduo que está colocando recurso. Legal. Então isso tem total conexão com o mundo dos investimentos. Né? Porque uma empresa com má governança, muito provavelmente ela vai tomar decisões financeiras que penalizem aqueles que estão colocando seu dinheiro nela, os investidores, as pessoas que compram ações. Né? Então, tipicamente, né, eu voltando para aquela sua pergunta anterior, tipicamente você vai querer investir em empresas de boa governança, porque essas empresas você sabe que elas tomam melhores decisões financeiras com o seu dinheiro. Né? E a minha pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, circulou entre essas duas áreas.
E atualmente, né, eu sigo alguns dos projetos de pesquisa que começaram nessa etapa e atualmente esse é o meu grande enfoque. Quebrou, não sei o que é. Ah, não. Enfim. Não, tá gravando, mas tudo bem. Espero que esteja certo. Vamos voltar daqui. Legal, então você manteve a sua pesquisa no mestrado e no doutorado, falando de finanças corporativas e governança corporativa. Exatamente. Legal. E a gente tinha conversado antes, você tinha destrinchado para mim um pouquinho o que era finanças corporativas, e eu achei isso interessante. Tá. Finanças corporativas, né, só dando um pouco mais de cor, a gente pode dividir em 3 sub-guarda-chuvas. Pensa que é um guarda-chuva e daí a gente está abrindo em 3 caixinhas. A primeira caixinha são as decisões de investimento que a empresa faz. Então, por exemplo, decisões do tipo, será que a empresa deve expandir suas operações para a Argentina? Será que a empresa compra aquela planta num estado diferente? Será que ela faz a aquisição da concorrente que está em outro país? Coisas desse tipo. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de decisões de investimento da empresa. Então, a empresa tem recursos que ela pegou junto aos seus investidores e ela toma a decisão de onde aplicar esse recurso. E aí, claro, ela vai querer executar aqueles investimentos que vão tragam algum retorno para ela. E aí, essas decisões a gente tipicamente coloca nessa primeira caixinha. Legal. E eu tive uma experiência, desculpa de interromper, tive uma experiência legal com isso, que foi, eu estagiei na Rio Energy. Legal. Ela conhece? Não. Tá. Eu estagiei na Rio Energy e ela é uma empresa de geração de energia renovável. Então ela basicamente, nos primeiros anos, investiu pesado em energia eólica e agora está se tornando mais híbrida, já sai de lá tem alguns anos, mas está investindo em energia solar também. Legal. Então eu consegui ter uma noção muito boa do panorama de investimentos de energia eólica no Brasil, energia solar no Brasil, e assim, parece que a gente não sabe, mas o Brasil é um dos maiores potenciais de energia renovável no mundo. Energia solar aqui é brincadeira. A gente tem um país inteiro para cobrir de painel solar e alimentar e tirar energia daí. Eólica a mesma coisa, tanto onshore como offshore. E assim, mas aí falando de finanças corporativas, eu estagiei lá na área de Finance Project Finance, que é justamente isso. Tem o fundo, o grupo, agora eu não lembro exatamente, acho que é o fundo que investia na empresa. Okay. E aí a minha área tinha que gerir e decidir, beleza, o dinheiro vai para tal lugar, vai para tal projeto, e esse projeto vai ser feito em tanto tempo, com retorno X, e aí diversas variáveis. Perfeito. Esse é um perfeito exemplo dessa primeira caixinha. Exato. Imagina que aí a gente está falando de alguns bons milhares de reais, então não é com certeza uma quantidade de dinheiro que você queira tratar de forma... você quer algum... né? Não, tinha muito cuidado, Exatamente. muita proteção para esse dinheiro, muito estudo para saber a variação do dólar para daqui a 2 anos, qual é a projeção, e é dificílimo projetar, e aí você pensava no retorno do investimento e no que você ia retornar para os acionistas, baseado em diversas métricas, uma delas o dólar, e outra, o que o projeto realmente ia gerar, que o projeto podia, cara, não ventou aquele ano, não vai dar retorno. Exatamente. Então são diversas variáveis que assim, tornam finanças corporativas, essa projeção e essa caixinha dificílimo. Exatamente. Dificílimo. Aí a gente está falando geralmente, né, de uma quantidade bastante significativa de recursos. A gente está falando de decisões de empregar ou não funcionários. Bom, aí se você faz o projeto, naturalmente, você quer que o projeto dê alguma segurança para os seus colaboradores. Vamos falar da segunda caixinha agora, qual é? A segunda caixinha a gente pode chamar de decisões de financiamento. Tá. E aí, basicamente, o que é isso? São as decisões relacionadas a da onde você vai tirar o dinheiro para investir na primeira caixinha. Então, ok, esse seu exemplo do parque eólico é interessante por causa disso. Né? Geralmente esses investimentos têm somas de recursos significativas e aí a empresa tem que tirar isso de algum lugar. Será que ela emite ação ou será que ela pega emprestado no banco, por exemplo? E aí esse tipo de decisão
a gente empacota na segunda caixinha. Né? E aí tem a terceira caixinha, que a gente tipicamente chama de decisões circulantes. O que significa isso? Aqui a gente está falando do dia a dia financeiro da empresa. Aqui são questões do tipo, ok, qual é o prazo de pagamento que eu dou para meus clientes? Tá? Qual é o prazo que eu peço para pagar a matéria-prima que eu estou comprando no meu fornecedor? Né? Eu dou desconto se o meu cliente comprar à vista ou não. Né? Uhum. Se ele usa maquininha de cartão de crédito, eu pratico um preço diferente, se ele pagar em cash. Então, são essas decisões do dia a dia financeiro da empresa, que é essa terceira. Então, finanças corporativas basicamente é isso. Né? A gente poderia, de forma simplificada, dividir nessas 3 caixinhas. Legal. Então, muito legal. Então a gente viu aqui como é que finanças corporativas e governança de finanças funcionam na prática, né? Um pouquinho da sua experiência com a sua pesquisa. Então, assim, achei muito interessante. Eu acho que realmente são coisas que... O quanto antes a gente começar a pensar nisso, como jovem, né? E pensar isso como o que eu quero fazer, o que eu quero estudar, se eu quero fazer administração, se eu quero seguir uma carreira de finanças, já começar a pensar nessas áreas para ver aonde que eu vou me encaixar. Sem dúvida. E é claro que o jovem no ensino médio não vai ter muita noção disso. Mas se ele entender isso aqui, ele já tem um diferencial, já sai na frente de muita gente, né? Não, sem dúvida. Se você, no momento de tomar uma decisão no seu curso de graduação, você conseguir perceber que finanças vai além de investimentos, que finanças é mais do que matemática, que finanças está dentro da empresa, que finanças tem toda uma área de finanças pessoais, tem toda uma área de análise de investimentos, tem toda uma área mais recente agora de criptomoeda, de fintech, finanças digitais. E se você conseguir perceber tudo isso, você está com o mundo à sua frente. Exato. Então, e é o futuro. Exatamente. Né? Hoje, se você olhar os diversos rankings que a gente tem de empresas, das empresas mais inovadoras, muitas delas vêm do setor financeiro. Então, sem dúvida, no momento que você observa isso, você tem um campo muito rico para seguir. Muito legal. Henrique, vamos encerrando. Eu queria te agradecer enormemente pelo espaço aberto, por estar aqui disponibilizando seu tempo e conversando com a gente. Eu queria deixar aqui um espaço aberto para você, imaginando que tem um jovem ali atrás, de 15 a 25 anos, um garoto, uma garota que estão no ensino médio, estão na universidade, fazendo um curso ou não. O que você diria para eles, pensando na sua trajetória em finanças, pensando na sua trajetória desde a administração e aí decisão de carreira, e pensando no que você viveu, no que você estudou com a sua pesquisa, o que você poderia dizer para ele que está em dúvida do que fazer, do que seguir, né? Uma dica aí pro jovem. Bom, Pedro, eu acho que a minha dica seria a seguinte: em muitos casos, tipicamente finanças ela não faz parte do currículo do colégio. Então, quando a pessoa tem 17, 18 anos e está no momento de tomar uma decisão de qual curso ela vai seguir, ela não sabe exatamente o que é finanças. Então, a minha dica seria: dá uma vasculhada, dá uma pesquisada no Google, procura lá o que é finanças, o que é finanças pessoais, o que é finanças corporativas, o que é criptomoeda. Você não precisa gastar muito tempo com isso. 10 minutos de pesquisa já vai dar um panorama sobre o que é finanças, e aí você vai chegar no momento de tomar essa decisão com muito mais conhecimento e uma capacidade de decisão muito maior. E é importante você conseguir observar a diferença que um curso de finanças tem para um curso de economia, para um curso de administração, para um curso de gestão, para um curso de engenharia. Finanças ela tem um corpo por si só, é uma disciplina à parte, né? E é uma disciplina muito rica, com muita oportunidade de emprego, com muita oportunidade de desenvolver novas ideias, de desenvolver novos projetos. E eu, particularmente, entendo que finanças, as decisões financeiras e as ferramentas associadas a finanças deveria fazer parte do colégio. Infelizmente ainda não faz, né? Do conteúdo do colégio. Infelizmente ainda não faz. E isso coloca a pessoa, isso deixa você um pouco míope das suas opções. Você chega nesse momento de decisão e você não sabe o que é. Exato. Daí você vê um curso de finanças, você vê essa palavra, você não consegue
entender o que está por trás daquilo. E, bom, quanto mais informação você tiver, mais fácil é a sua decisão. Legal. Henrique, obrigado. Obrigado pelo tempo e vejo vocês em breve aí. Valeu!